68 anos de idade, cega, com uma sacola na mão e uma bengala na outra. Foi assim que minha própria filha me jogou na rua. Eu não enxergava mais nada, mas sentia tudo. O calor do asfalto queimando meus pés descalços, o barulho da porta da minha casa batendo nas minhas costas, e a voz da Rita gritando que eu não podia mais morar ali, que eu era um estorvo, que ela ia vender a casa e eu só atrapalhava. 40 anos naquela casa. 40 anos criando essa menina, dando comida na boca dela, acordando de madrugada quando ela tinha febre. E ela me expulsando como se eu fosse um bicho. Fiquei sentada no meio-fio, segurando aquela sacola com 2 roupas velhas dentro. Cega, abandonada, sem ter para onde ir. As pessoas passavam na rua e eu ouvia os sussurros. Olha a velha ali. Será que é mendiga? Ninguém imaginava que eu era mãe da dona daquela casa, que eu tinha criado aquela cobra dentro do meu próprio peito. Mas sabe de uma coisa? Deus não dorme, e quem faz o mal, um dia paga. Ela me tirou de casa pensando que eu ia morrer de vergonha na rua. Só não sabia que essa história ia ter um final bem diferente do que ela imaginou. Mas para vocês entenderem como eu cheguei naquela calçada, com 68 anos nas costas e uma bengala na mão, preciso voltar no tempo. Porque eu não nasci para ser coitada de ninguém. Não, senhora. Eu era Lourdes Silva, filha de lavadeira e pedreiro. Cresci vendo minha mãe dobrada sobre a tábua de lavar roupa, com as mãos rachadas de tanto esfregar a sujeira dos outros. Meu pai saía de madrugada para a obra e voltava no escuro, com o corpo moído e a roupa branca de cimento. A gente não tinha nada, mas tinha dignidade. E foi assim que eu aprendi a viver. Casei nova, com 18 anos, achando que tinha encontrado meu príncipe encantado. O Antônio era bonito, falava bonito, prometia mundos e fundos. Dizia que ia me dar uma casa grande, que nossos filhos iam estudar, que eu nunca ia precisar trabalhar fora. Besteira minha acreditar em conversa de homem apaixonado. Os filhos foram chegando um atrás do outro. Primeiro veio o Carlos, depois a Márcia, depois o João e por último a Rita. 4 bocas para alimentar, 4 corpos para vestir, 4 futuros para construir. E eu ali, nova ainda, tentando dar conta de tudo enquanto o Antônio começava a mudar. No começo eram só as bebedeiras de fim de semana. Depois virou todo dia. Depois virou agressão. Depois virou abandono. Quando a Rita ainda era pequenininha, ele sumiu de casa e nunca mais voltou. Me deixou com 4 crianças, sem 1 centavo no bolso e uma casa para pagar. Foi aí que eu descobri do que eu era feita. Não tinha tempo para chorar, não tinha luxo de ficar sentada lamentando a vida. Ou eu corria atrás, ou meus filhos iam passar fome. E fome era uma coisa que eu não ia deixar entrar na minha casa. Comecei lavando roupa para os outros, igual minha mãe. Acordava às 4 da manhã, punha as crianças ainda dormindo no carrinho e ia buscar as trouxas na casa das patroas. Voltava para casa com os braços doendo de tanto carregar peso, mas chegava com dinheiro no bolso. Quando não tinha roupa para lavar, eu fazia quentinha para vender na porta da escola. Quando não dava para fazer quentinha, eu catava material reciclável. Quando não tinha material, eu pedia trabalho de faxina. Eu fazia qualquer coisa honesta para botar comida na mesa dos meus filhos. E vocês acham que era fácil? Acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa e ainda ter que dar banho nas crianças, fazer o jantar, ajudar com o dever de casa? Tinha noite que eu caía na cama tão cansada que nem conseguia tirar a roupa. Mas no dia seguinte eu levantava de novo, porque mãe não tem folga. Os meninos foram crescendo e eu fui vendo meu esforço dar fruto. O Carlos conseguiu emprego numa mecânica. A Márcia casou bem, com um rapaz trabalhador. O João foi pro exército e depois arrumou vida em outra cidade. Só a Rita ficou comigo, a caçula, a que eu mais protegi, a que eu mais quis bem. Rita era diferente dos irmãos, mais esperta, mais decidida. Estudou, fez curso técnico, conseguiu um emprego bom numa repartição pública. Eu tinha tanto orgulho dela. Sempre disse pros vizinhos que a Rita era meu xodó, minha companhia, a filha que ia cuidar de mim quando eu ficasse velha. Com o tempo, consegui quitar a casinha. Era pequena, simples, mas era minha.
2 peças e uma cozinha, um quintinho nos fundos onde eu plantava tempero e criava umas galinhas. Não era palácio, mas era meu cantinho, conquistado com o suor do meu rosto. Rita morava comigo, ajudava com as despesas, me fazia companhia. Eu pensava que tinha dado certo, que depois de tanto sofrimento eu tinha chegado num porto seguro. A casa estava paga, a filha estava encaminhada, eu já podia respirar um pouco. Mas a vida tem dessas pegadinhas que a gente não espera. Foi quando eu comecei a sentir que alguma coisa estava errada comigo. Uma sede danada que não passava nunca, um cansaço que parecia que ia me matar, uma vontade de fazer xixi toda hora. No começo achei que era só a idade chegando, coisa de mulher que trabalhou demais a vida inteira. Até que um dia, Rita me levou no postinho e o médico falou aquela palavra que mudou tudo: diabetes. Disse que eu tinha que tomar remédio todo dia, fazer dieta, cuidar direito, senão as coisas podiam ficar ruins. Mas eu não imaginava o quanto. Era uma mulher que tinha enfrentado o abandono de marido, criado 4 filhos sozinha, trabalhado em todo tipo de serviço honesto para sustentar minha família. Nunca pedi esmola, nunca baixei a cabeça para ninguém, nunca me entreguei. Eu era forte, eu era guerreira, eu era uma mulher de fibra. Mas a diabetes, essa doença maldita, ia me ensinar que tem coisas na vida que a gente não controla. E ia começar pelos meus olhos. A diabetes, essa palavra que mudou a minha vida para sempre. No começo eu achei que fosse só mais uma doença de velho, dessas que a gente toma remédio e fica tudo bem. Como eu estava enganada. Os primeiros sintomas eu nem levei a sério. Aquela sede que não passava nunca, o cansaço que parecia que ia me derrubar, a vontade de fazer xixi toda hora. Eu pensava que era só o corpo reclamando de tanto trabalho, de tantos anos carregando peso, lavando roupa, correndo atrás da vida. Quando o médico do postinho me falou que era diabetes, eu ainda não entendia a gravidade da coisa. Ele me deu uma receita de remédio, falou para eu fazer dieta, evitar doce, caminhar todo dia. Coisa simples, pensei. Eu que tinha enfrentado coisa muito pior na vida, ia deixar uma diabetesinha me derrubar? Mas essa doença maldita é traiçoeira. Ela vai minando a gente aos poucos, como uma goteira que vai destruindo a casa devagar, sem a gente perceber. E o primeiro lugar que ela atacou foram os meus olhos. Começou com uma vista meio embaçada de manhã. Eu acordava e demorava uns minutos para enxergar direito, como se tivesse uma neblina na frente dos olhos. Rita falava que era normal, que gente da minha idade tinha mesmo esses problemas de vista, que eu precisava era de óculos. Mas não era só isso. As letras do jornal foram ficando cada vez mais difíceis de ler. Eu, que sempre gostei de ler as notícias, de saber o que estava acontecendo no mundo, comecei a precisar da Rita para me contar as coisas. E ela já demonstrava impaciência. Ela chegava do trabalho cansada e eu pedia para ela ler uma notícia. Ela fazia cara feia. Dizia que tinha trabalhado o dia todo e não aguentava mais ler nada. Que eu devia era descansar em vez de ficar me preocupando com essas bobagens de jornal. A vista foi piorando devagar. Primeiro foi a dificuldade para ler. Depois eu comecei a tropeçar nas coisas, a não enxergar direito os degraus, a confundir as cores das roupas. Rita reclamava que eu estava desleixada, que botava roupa que não combinava, que parecia uma louca. Eu tentava explicar que não estava enxergando bem, mas ela dizia que era frescura minha, que eu estava ficando velha e preguiçosa. Que outras mulheres da minha idade não ficavam com essas manias, e eu, com medo de ser um incômodo, ficava calada. A pior parte era quando eu tentava cozinhar. Eu que sempre fui dona da minha cozinha, que sabia fazer comida gostosa com pouco dinheiro, comecei a queimar a comida, a errar nas quantidades, a não conseguir ver se a carne estava no ponto. Rita chegava em casa e reclamava que a comida estava horrível, que eu não servia mais nem para cozinhar. Um dia, eu estava tentando fazer um arroz e não consegui ver direito se tinha água suficiente na panela. O arroz grudou todo, ficou uma maçaroca preta. Rita chegou do trabalho, viu aquilo e perdeu a paciência. Me chamou de inútil, disse que eu não prestava mais para nada, que só dava trabalho. Foi a primeira vez que eu senti medo de verdade. Medo de estar virando um fardo para minha própria filha. Eu que sempre fui independente, que sempre dei conta de tudo sozinha, estava começando a depender dos outros para coisas básicas da vida.
As idas ao médico foram se tornando mais frequentes. Cada consulta era uma notícia pior que a anterior. O doutor falava palavras difíceis que eu não entendia direito, mas o tom da voz dele já dizia tudo. A diabetes estava atacando os meus olhos, destruindo os vasinhos, fazendo eu perder a visão aos poucos. Rita ia comigo nas consultas e eu via que ela ficava nervosa quando o médico falava sobre cuidados especiais, sobre a necessidade de alguém acompanhar de perto, sobre os riscos de eu ficar completamente cega. Ela tamborilava os dedos na cadeira, olhava para o relógio, demonstrava pressa para sair dali. A última vez que eu enxerguei direito foi numa manhã de domingo. Eu estava sentada na varanda, olhando o movimento da rua, vendo as crianças brincarem na calçada. O sol batia no meu rosto e eu pensava que, apesar de todos os problemas, ainda tinha coisas bonitas para ver no mundo. Na segunda-feira, quando acordei, era como se alguém tivesse apagado a luz do mundo. Eu abria e fechava os olhos, mas não via nada além de uma escuridão profunda. Chamei pela Rita, desesperada, e ela veio resmungando, perguntando o que era que eu queria agora. Quando eu falei que não estava enxergando nada, que tinha ficado cega de uma hora para outra, ela não demonstrou preocupação. Nem susto, nem tristeza, nem vontade de me ajudar. Só disse que era para eu ficar quieta no meu canto, que ela ia ver o que podia fazer. E foi assim que começou o meu inferno. Porque uma coisa é perder a vista. Outra coisa é perder a vista e descobrir que a pessoa em quem você mais confiava no mundo, a filha que você criou com tanto amor, não tem mais paciência nem carinho para te ajudar. A cegueira me deixou vulnerável, dependente, insegura. Mas o que realmente me machucou foi perceber que, para os olhos da Rita, eu tinha deixado de ser mãe para virar apenas um problema a ser resolvido. E problema, na cabeça dela, era coisa que se joga fora. Depois que eu fiquei cega, a Rita mudou completamente. E não foi de uma hora para outra, não. Foi aos poucos, como uma fruta que vai apodrecendo por dentro até que a gente morde e sente o gosto amargo na boca. No começo, ela ainda fingia que se importava. Me levava no médico quando eu pedia, fazia as compras da casa, me ajudava a me orientar pelos cômodos. Mas eu já sentia uma impaciência no jeito dela me pegar pelo braço. Uma pressa para terminar logo qualquer coisa que tivesse que fazer comigo. Quando eu pedia para ela me contar as notícias do jornal, ela suspirava fundo antes de responder. Quando eu perguntava que roupa estava vestindo, ela falava de qualquer jeito, sem nem olhar direito. Quando eu pedia ajuda para encontrar alguma coisa, ela resmungava que eu tinha que aprender a me virar sozinha. A primeira coisa que mudou foi a comida. Antes, a gente sempre comeu junto, na mesa da cozinha, conversando sobre o dia, sobre os vizinhos, sobre a vida. Depois que eu fiquei cega, Rita começou a comer na sala, vendo televisão, e me deixava sozinha na cozinha, com um prato de comida pela metade. Eu tentava fazer conversa, perguntar como tinha sido o dia dela no trabalho, mas ela respondia só com grunhidos, ou nem respondia. Dizia que estava cansada, que precisava descansar, que não aguentava mais falar sobre problemas, como se eu fosse um problema. Depois veio a questão do banho. Eu tinha medo de escorregar no banheiro, de não conseguir me lavar direito, de não achar as coisas. Pedi para Rita me ajudar algumas vezes, e ela fazia com uma cara de nojo, como se estivesse cuidando de um bicho doente. Um dia ela falou que eu tinha que aprender a tomar banho sozinha, que ela não era empregada de ninguém, que outras pessoas cegas no mundo todo conseguiam se virar, porque eu não conseguia. E me deixou lá, tateando as paredes do banheiro, com medo de cair, com vergonha da minha própria condição. Mas o pior não era isso. O pior era o jeito que ela começou a falar comigo. Antes, mesmo quando estava brava, ela me chamava de mãe. Depois da cegueira, parou. Passei a ser só você, como se eu fosse uma estranha morando na casa dela. Ela chegava do trabalho e nem me cumprimentava. Entrava, ligava a televisão alto, ficava falando no telefone com as amigas como se eu não existisse. Quando eu tentava participar da conversa, ela fazia cara feia e dizia que eu estava interrompendo. As humilhações foram aumentando.
Quando eu derramava alguma coisa, ela gritava que eu era desastrada, que só sabia dar trabalho. Quando eu não conseguia encontrar uma roupa, ela dizia que eu estava ficando maluca, que não prestava atenção em nada. Um dia eu estava tentando arrumar minha cama e não conseguia esticar o lençol direito. Rita entrou no quarto, viu aquilo e teve um ataque de raiva. Me chamou de inútil, disse que eu não servia nem para fazer a própria cama, que era um estorvo na vida dela. Eu fiquei calada, engolindo a humilhação, porque dependia dela para tudo. Onde é que eu ia morar se ela me pusesse para fora? Como é que eu ia me sustentar, cega, sem enxergar nada? Então eu aguentava calada, com o coração doendo, mas calada. A Rita começou a sair de casa e me deixar sozinha por horas. Ia para casa das amigas, ia para balada, ia passear, e eu ficava ali, no escuro, sem saber nem que horas eram, com fome, com sede, com medo de algum ladrão entrar em casa. Quando eu reclamava, ela dizia que tinha direito de ter vida própria, que não ia ficar presa em casa por minha causa. Que ela era jovem, que merecia se divertir, que não tinha pedido para ter uma mãe cega para cuidar. Foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo. Rita começou a receber visitas estranhas. Gente que eu não conhecia, que falava baixo com ela na sala enquanto eu ficava no quarto. Eles conversavam sobre venda de casa, sobre documentos, sobre dinheiro. Um dia eu escutei uma conversa dela no telefone que me gelou o sangue. Ela estava falando sobre como seria bom vender a casa, sobre quanto dinheiro ia dar, sobre como ela podia começar uma vida nova com essa grana. E quando a pessoa do outro lado perguntou sobre mim, ela respondeu que ia dar um jeito. Dar um jeito. Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Como se fosse fácil assim se livrar da própria mãe. A partir daí, Rita ficou ainda mais cruel. Começou a esquecer de comprar minha comida. Dizia que tinha esquecido, que estava sem dinheiro, que eu comia demais mesmo. Teve dias que eu fiquei só no pão velho e água. Ela parou de lavar minhas roupas junto com as dela. Dizia que minhas roupas eram sujas demais, que fediam, que ela não ia misturar com as coisas dela. Eu ficava ali, com a mesma roupa por dias, sentindo o próprio cheiro, com vergonha de mim mesma. O tratamento que ela me dava na frente dos outros era o que mais me machucava. Quando chegava a visita, ela falava de mim como se eu fosse um animal de estimação doente. Contava para os outros sobre minhas limitações, sobre os cuidados que ela tinha que ter comigo, sempre se fazendo de coitada. E eu ali, ouvindo tudo, sem poder me defender, sem poder explicar meu lado da história. Porque quem ia acreditar em mim contra ela? Quem ia imaginar que uma filha podia tratar a própria mãe daquele jeito? Rita havia se tornado uma estranha para mim. A menina carinhosa que eu criei, que dormia no meu colo quando estava com medo, que me chamava de mamãe com tanto amor, tinha virado uma mulher fria, calculista, interesseira. E eu percebia que cada dia que passava, ela me odiava um pouco mais, como se a minha cegueira fosse culpa minha. Como se eu tivesse escolhido ficar assim só para atrapalhar a vida dela. Mas o que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir. Que toda aquela frieza, toda aquela crueldade era só o preparo para o que ela realmente planejava fazer comigo. O dia que mudou minha vida para sempre começou como qualquer outro. Era uma terça-feira de março, daquelas quentes, sufocantes, que fazem a gente suar só de respirar. Eu estava sentada na cadeira da cozinha, esperando Rita voltar do trabalho, quando ouvi a chave na fechadura. Mas alguma coisa estava diferente. O jeito dela abrir a porta, o barulho dos passos no corredor, até o silêncio que veio depois. Era um silêncio pesado, carregado, como quando a tempestade está chegando e o ar fica parado. Ela entrou na cozinha sem me cumprimentar. Eu senti o cheiro do perfume dela, mas também uma tensão no ar que eu não conseguia explicar. Rita puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Eu não enxergava, mas sentia os olhos dela me estudando, me medindo, como se estivesse tomando coragem para alguma coisa. Então, ela começou a falar. Disse que a situação não podia mais continuar assim, que ela estava cansada de cuidar de mim, cansada de ter que carregar esse peso nas costas, que ela era nova, que tinha sonhos, que queria viver a própria vida. Eu tentei interromper. Tentei dizer que eu entendia, que eu podia tentar me virar melhor sozinha,
que eu não queria ser um incômodo. Mas ela continuou falando por cima de mim, como se eu não existisse. Rita disse que tinha tomado uma decisão, que ia vender a casa e usar o dinheiro para começar vida nova. Que tinha até já conversado com um corretor que já sabia quanto a casa valia, que os papéis já estavam quase prontos. Foi aí que meu mundo desabou. Perguntei onde é que eu ia morar se ela vendesse a casa. E ela respondeu, fria como gelo, que esse não era mais problema dela, que eu tinha outros filhos, que eu podia procurar meus irmãos, que eu podia ir para um asilo, que eu podia me virar. Como se fosse simples assim. Como se depois de 40 anos naquela casa, depois de criar 4 filhos naqueles quartos, depois de conquistar cada tijolo com o suor do meu rosto, eu pudesse simplesmente sair e começar de novo aos 68 anos, cega, sem ter para onde ir. Eu comecei a chorar. Não consegui segurar. As lágrimas desciam pelo meu rosto e eu implorava para Rita reconsiderar, para ela ter um pouco de coração, para lembrar que eu era a mãe dela. Mas quanto mais eu chorava, mais dura ela ficava. Foi quando ela se levantou da cadeira e saiu da cozinha. Eu ouvi ela mexendo no guarda-roupa do meu quarto, abrindo gavetas, jogando coisas. Quando ela voltou, jogou uma sacola plástica no meu colo. Dentro da sacola tinha 2 roupas velhas, uma escova de dente e um sabonete usado. Era tudo que ela tinha separado da minha vida inteira. 68 anos de existência resumidos numa sacola de supermercado. Rita pegou minha bengala e colocou na minha mão. Disse que eu tinha 15 minutos para sair da casa dela. Casa dela. Como se eu nunca tivesse existido. Como se eu nunca tivesse posto um pé naquele lugar. Como se aquela casa não fosse minha por direito. Eu tentei me levantar e quase caí. As pernas estavam bambas, o coração batendo descompassado, a cabeça girando. Rita me segurou pelo braço, mas não com carinho. Era um aperto forte, impaciente, como quem segura um animal que está atrapalhando. Ela me arrastou até a porta da frente. Eu tateava as paredes, tentando me orientar, tropeçando nos móveis que conhecia de cor, mas que agora pareciam estranhos. Cada passo era uma despedida silenciosa de uma vida inteira. Quando chegamos na porta, eu ainda tentei uma última vez. Segurei no batente da porta e pedi para Rita ter misericórdia, para lembrar de tudo que eu tinha feito por ela, de todas as noites que eu passei acordada cuidando dela quando era pequena. Mas ela simplesmente empurrou minha mão e me pôs para fora. O som da porta batendo atrás de mim ecoou na rua como um tiro. Um som seco, final, definitivo. Era o som da minha vida se partindo ao meio. Eu fiquei ali parada no portão, segurando a sacola numa mão e a bengala na outra, tentando entender o que estava acontecendo. O calor do asfalto subia pelas solas dos meus pés. O cheiro da rua era diferente do cheiro da casa, mais áspero, mais hostil. Comecei a caminhar devagar, tateando com a bengala, procurando o meio-fio. Cada passo era uma incerteza. Cada movimento, uma descoberta dolorosa. Eu não conhecia a rua pelos sons. Não sabia onde estavam os buracos, onde estavam as árvores, onde estava a segurança. Quando finalmente encontrei o meio-fio e me sentei, senti o concreto quente queimando minhas pernas através da roupa. O sol batia no meu rosto sem piedade e eu não tinha nenhum chapéu para me proteger. As pessoas passavam na rua e eu ouvia os sussurros. Alguns paravam, curiosos, querendo saber o que uma velha cega estava fazendo sentada no meio-fio com uma sacola na mão. Outros atravessavam para a calçada do outro lado, como se a desgraça pegasse. Eu tentava parecer digna, tentava manter a postura, mas por dentro estava me despedaçando. A humilhação de estar ali, na rua, dependendo da caridade de estranhos, sendo olhada como um bicho abandonado, era pior que qualquer dor física. O pior de tudo era a solidão. Uma solidão profunda, absoluta, que ia muito além de estar sozinha na rua. Era a solidão de descobrir que a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, a filha que eu mais amei, a menina que eu criei com tanto carinho, tinha se tornado uma estranha capaz de me jogar fora como lixo. Sentada naquele meio-fio, cega, abandonada, humilhada, eu não imaginava que aquele era apenas o começo da minha história. Que Deus
tinha outros planos para mim. E que a Rita, que naquele momento se achava tão esperta, tão dona da situação, ainda ia descobrir que ninguém escapa das próprias escolhas. Ninguém. Eu já estava há mais de 2 horas sentada naquele meio-fio quando ouvi uma voz que não escutava há anos. Uma voz de mulher, mais velha, mas que eu reconheci na hora. Era a Dona Carmen, minha antiga patroa de quando eu trabalhava lavando roupa. Fazia uns 10 anos que a gente não se via, desde que ela se mudou para o centro da cidade. Mas ali estava ela, parada na minha frente. E pela voz dela, eu senti que ela estava chocada. Dona Carmen perguntou se eu era mesmo a Lourdes, se era isso mesmo que ela estava vendo. Uma mulher que ela conhecia, que trabalhou na casa dela por anos, sentada no meio-fio como uma mendiga. Eu não consegui falar direito, só consegui chorar. Ela se abaixou do meu lado e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo, entre lágrimas e soluços. Contei sobre a cegueira, sobre como a Rita tinha mudado, sobre como ela me jogou para fora de casa para vender e ficar com o dinheiro. Dona Carmen ficou em silêncio por um tempo, só fazendo cafuné no meu cabelo como se eu fosse uma filha dela. Depois disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, que nenhuma mãe merece passar por isso, que o que a Rita fez comigo era uma maldade sem tamanho e que ela não ia deixar eu ficar jogada na rua. Ela me ajudou a levantar, pegou minha sacola e minha bengala e disse que eu ia para a casa dela, que ela morava sozinha desde que o marido morreu, que tinha quarto sobrando e que eu podia ficar o tempo que precisasse. No carro, indo para a casa da Dona Carmen, eu chorava sem parar. Mas não era só de tristeza, era também de alívio. Depois de horas achando que eu ia morrer de fome e sede na rua, que ninguém ia se importar com uma velha cega abandonada, aparecia um anjo na minha vida. A casa da Dona Carmen era pequena, mas aconchegante. Ela me levou direto para o banheiro, me deu banho como se eu fosse uma criança, me vestiu com uma roupa limpa e me sentou na mesa da cozinha para comer. Fazia tanto tempo que alguém não cuidava de mim com carinho. A Rita, nos últimos meses, fazia tudo de má vontade, como se estivesse me fazendo um favor. A Dona Carmen fazia tudo com zelo, com atenção, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Depois que eu comi e me acalmei um pouco, a Dona Carmen disse que a história não podia ficar assim, que o que a Rita fez comigo era crime, que ela não podia simplesmente me jogar na rua e ficar por isso mesmo, que ela conhecia um advogado, que íamos atrás dos meus direitos. Na manhã seguinte, a Dona Carmen me levou no escritório do Dr. Antônio, um advogado que era amigo da família dela. Quando ele ouviu minha história, ficou revoltado. Disse que era um caso clássico de abandono de incapaz, que a Rita podia até ser presa pelo que fez. Dr. Antônio explicou que a casa era minha por direito, que eu tinha morado lá por décadas, que tinha documentos provando isso, que a Rita não podia simplesmente me expulsar e vender a casa como se fosse dona de tudo, que íamos entrar na justiça e recuperar o que era meu. Mas não foi só isso. A Dona Carmen, que sempre foi uma mulher de muitas amizades, começou a espalhar minha história. Contou para vizinhas, para conhecidas da igreja, para todo mundo que quis ouvir. E as pessoas ficaram revoltadas. A história chegou até o Padre Miguel, da igreja do bairro onde eu morava. Ele ficou tão indignado que decidiu falar sobre isso no sermão de domingo. Falou sobre honrar pai e mãe, sobre ingratidão, sobre como tinha gente que não prestava nem para cuidar de quem mais amou na vida. A coisa foi tomando proporção. Uma vizinha que sempre gostou de mim, a Dona Rosa, ficou sabendo da história e resolveu ligar na rádio local. Contou tudo para o locutor de um programa que falava sobre problemas da comunidade. E foi aí que a coisa explodiu. O locutor ficou indignado com a história. Falou sobre mim no programa, pediu para quem conhecesse o caso ligar na rádio. As pessoas começaram a telefonar, revoltadas, querendo saber quem era essa filha desalmada que tinha jogado a própria mãe cega na rua. A Rita começou a ser reconhecida na rua. Os vizinhos atravessavam a calçada quando ela passava. No trabalho, os colegas sussurravam pelas costas dela. No supermercado, as pessoas apontavam e cochichavam. A cidade inteira estava comentando o caso. Teve gente que foi bater na porta da minha antiga casa para dar uma satisfação para Rita. Teve gente que grudou cartaz na parede chamando ela de ingrata. Teve até quem jogasse pedra na janela durante a madrugada. A pressão foi tanta que Rita tentou se explicar, inventar desculpas.
Dizia que eu era difícil de lidar, que eu dava muito trabalho, que ela não tinha condições de cuidar de mim. Mas ninguém acreditava nessas conversas. Todo mundo sabia que não existia justificativa para jogar uma mãe cega na rua. Enquanto isso, eu estava sendo cuidada pela dona Carmen como se fosse da família. Ela me levava nas consultas médicas, me ajudava com os remédios, conversava comigo, me fazia companhia. Era um carinho que eu não recebia há muito tempo. O Dr. Antônio trabalhava no meu processo como se fosse uma missão pessoal. Juntou todos os documentos, todas as provas, todos os depoimentos que podia conseguir. Disse que o caso era tão claro que não tinha como a justiça não dar ganho de causa para mim. A igreja também se mobilizou. O padre Miguel organizou uma campanha de apoio, arrecadou dinheiro para me ajudar com os custos do processo, conseguiu voluntárias para cuidar de mim quando eu voltasse para casa. Era impressionante ver como as pessoas se revoltaram com a minha situação. Gente que eu nem conhecia direito estava do meu lado, me apoiando, torcendo para a justiça ser feita. E eu percebia que não era só por mim. Era porque todo mundo via na minha história o medo do próprio futuro, o medo de um dia ser abandonado pelos filhos. A Rita, que pensou que ia se livrar de mim e ainda lucrar com isso, estava descobrindo que as ações da gente sempre voltam. Que quando a gente faz o mal, o mundo inteiro fica sabendo. E que existe uma justiça maior que os nossos planos mesquinhos. Depois de semanas vivendo na casa da dona Carmen, recebendo carinho e cuidado, eu sentia que estava renascendo. A dignidade que a Rita tinha tirado de mim estava voltando aos poucos. E eu sabia que logo, muito em breve, a justiça ia ser feita. E quando fosse, eu queria estar lá para ver. 3 meses depois de ter sido jogada na rua, o Dr. Antônio me ligou com uma notícia que eu estava esperando ansiosamente. O juiz tinha marcado a audiência. Era chegada a hora da justiça olhar nos olhos da Rita e decidir quem estava certo nessa história. A dona Carmen me levou no fórum numa manhã de quinta-feira. Eu estava nervosa, com o coração batendo forte, mas também com uma sensação estranha de alívio. Finalmente alguém ia ouvir minha versão dos fatos. Alguém ia julgar o que a Rita fez comigo. Quando chegamos na sala de audiência, eu senti a presença dela. Mesmo sem enxergar, eu sabia que a Rita estava ali. O perfume, a respiração, até o jeito de se mexer na cadeira. Era minha filha, mas parecia uma estranha. O Dr. Antônio tinha preparado tudo direitinho. Trouxe os documentos da casa, as contas que provavam que eu morava lá há décadas, as receitas médicas que comprovavam minha cegueira, os depoimentos dos vizinhos que viram quando ela me pôs para fora. Quando chegou minha vez de falar, eu contei tudo para o juiz. Sem raiva, sem ódio, só com a verdade nua e crua. Falei sobre como criei a Rita com amor, sobre como fiquei cega, sobre como ela mudou, sobre o dia que me expulsou de casa com uma sacola na mão. O juiz me ouviu em silêncio. De vez em quando fazia uma pergunta, pedia um esclarecimento. Era um homem mais velho, e pela voz dele eu sentia que ele estava comovido com minha situação. Ele entendia que eu não estava ali por vingança, mas por justiça. Quando chegou a vez da Rita se defender, ela tentou inventar um monte de desculpas. Disse que eu era difícil de cuidar, que eu dava muito trabalho, que ela não tinha condições financeiras de me manter, que tinha tentado me convencer a ir para um asilo, mas eu me recusava. Mentira. Mentira deslavada. Ela nunca conversou comigo sobre asilo nenhum. Ela simplesmente me jogou na rua porque queria vender a casa e ficar com o dinheiro. Mas lá estava ela, tentando se fazer de vítima na frente do juiz. O Dr. Antônio foi implacável. Apresentou as provas uma por uma. Mostrou que a casa estava no meu nome, que eu tinha todos os direitos de continuar morando lá. Mostrou que o que a Rita fez comigo se chamava abandono de incapaz, que era crime no Código Penal. Ele chamou as testemunhas que tinham visto minha expulsão. A dona Rosa, vizinha de anos, contou como me viu sentada no meio-fio com uma sacola, chorando, sem ter para onde ir. O seu João, que morava na esquina, contou como a Rita tinha falado para todo mundo que ia vender a casa. Teve até o depoimento do corretor de imóveis que a Rita tinha procurado. Ele contou que ela queria vender a casa rapidinho, que dizia que não tinha ninguém morando lá que pudesse atrapalhar a venda.
Mais uma prova de que ela tinha planejado tudo friamente. O juiz ouviu tudo, analisou todos os documentos, fez várias perguntas. No final, disse que ia dar a sentença na semana seguinte. Foram os dias mais longos da minha vida, esperando saber se a justiça ia estar do meu lado. Quando o Dr. Antônio me ligou com o resultado, eu estava na cozinha da Dona Carmen tomando café. Ele disse que tínhamos ganhado, que o juiz tinha dado ganho de causa total a mim, que a casa era minha, que Rita tinha que sair imediatamente e que ela ainda ia ter que me pagar uma indenização pelo sofrimento que me causou. Eu desabei a chorar. Não era só alívio, era uma sensação de que a dignidade estava voltando para mim, de que o mundo não era só maldade, de que ainda existia justiça nesse lugar. O oficial de justiça foi na minha casa numa manhã de segunda-feira para cumprir a ordem de despejo. Eu fazia questão de estar lá, acompanhada da Dona Carmen e de uma cuidadora que a igreja tinha arranjado para me ajudar. Quando chegamos, a Rita estava na porta, com 2 malas e uma cara de revolta. Ela olhou para mim com um ódio que eu nunca tinha sentido vindo dela. Como se eu fosse a culpada de alguma coisa. Como se eu tivesse feito alguma maldade com ela. O oficial leu a ordem de despejo. A Rita tinha 2 horas para tirar o resto das coisas dela e entregar as chaves. Ela tentou argumentar. Disse que não tinha para onde ir, que a decisão do juiz era injusta. Mas o oficial foi firme. Ordem judicial não se discute, se cumpre. Eu entrei na minha casa pela primeira vez em 3 meses. O cheiro era diferente, estranho. A Rita tinha mexido em tudo, tinha tirado algumas coisas, tinha mudado móveis de lugar. Mas era ainda minha casa, meu lar, meu refúgio. A cuidadora, uma moça chamada Sônia, que era voluntária da igreja, me ajudou a me orientar de novo pelos cômodos. Ela foi me mostrando o que tinha mudado, me ajudando a redescobrir cada cantinho da casa que eu conhecia de cor. Quando a Rita terminou de tirar as coisas dela, ela veio até a porta da cozinha onde eu estava. Ficou ali parada, sem falar nada, como se estivesse esperando alguma coisa de mim. Talvez um perdão, talvez um convite para ficar, talvez uma palavra de carinho. Mas eu não disse nada, não porque eu fosse cruel, mas porque algumas feridas são profundas demais para cicatrizar com palavras. Algumas traições são grandes demais para serem esquecidas. Algumas mágoas são justas demais para serem perdoadas. A Rita saiu de casa carregando as malas, sem olhar para trás. Eu ouvi o barulho do portão se fechando, dos passos dela se afastando na calçada. Era o som da nossa despedida definitiva. À tarde, quando a casa ficou silenciosa, eu abri as janelas para deixar o vento entrar. Senti o ar fresco no rosto, escutei os passarinhos cantando no quintal. Respirei o cheiro da minha casa de volta. A Sônia fez um almoço gostoso, arrumou minha cama com lençóis limpos, organizou meus remédios. Era bom ter alguém cuidando de mim com carinho de novo, alguém que fazia as coisas porque queria ajudar, não porque era obrigada. Naquela noite, deitada na minha própria cama, na minha própria casa, reconquistada com dignidade e justiça, eu agradeci a Deus, não só por ter me dado forças para lutar, mas por ter colocado anjos como a Dona Carmen no meu caminho. A Rita achava que ia se livrar de mim e ainda lucrar com isso. Mas a vida tinha outros planos. E eu estava de volta ao meu lugar, mais forte do que nunca. Depois que a Rita saiu de casa despejada pela justiça, eu pensei que finalmente ia ter paz. Que ela ia sumir da minha vida e eu ia poder viver em sossego, cuidada pela Sônia, recebendo o carinho das amigas da igreja, sem ter que aturar mais humilhação. Mas a vida tem dessas ironias que a gente não espera. A Rita, que me pôs na rua achando que ia se livrar de mim para sempre, agora estava provando do próprio remédio. E todo mundo no bairro estava vendo. A primeira notícia que chegou até mim foi através da Dona Rosa, minha vizinha, que sempre gostou de fofoca, mas dessa vez veio com boas intenções. Ela me contou que a Rita estava morando de favor na casa de uma prima, lá pro lado da Vila Nova, dormindo num sofá velho na sala. A prima, que eu conhecia de vista, não tinha muita paciência para aguentar visita por muito tempo. Ainda mais uma visita que chegou sem dinheiro, sem emprego fixo e carregando a fama de ter expulsado a própria mãe cega de casa. A Sônia, que fazia compras para mim no mercado,
sempre voltava com alguma informação nova. As pessoas não perdoavam o que a Rita tinha feito comigo. Quando ela aparecia na padaria, na farmácia, no banco, os comentários começavam baixinho, mas logo todo mundo ficava sabendo. Eu ouvia essas histórias com um sentimento estranho no peito. Não era alegria, não era tristeza. Era uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Era como se a justiça divina estivesse funcionando, devagar, mas funcionando. A Rita tentou arrumar emprego, mas a fama dela tinha se espalhado pela cidade inteira. Todo mundo sabia da história da filha que jogou a mãe cega na rua para vender a casa. E ninguém queria ter uma pessoa assim trabalhando perto. Quando ela conseguia uma entrevista, sempre aparecia alguém que conhecia a história e contava para o patrão. Ela chegou a ser contratada numa loja de roupas, mas quando a dona descobriu quem ela era, inventou uma desculpa qualquer e mandou ela embora. A prima que estava dando abrigo para ela começou a cobrar pensão. Disse que não podia sustentar mais uma pessoa em casa, que os tempos estavam difíceis, que cada um tinha que se virar como podia. A Rita teve que se humilhar, pedindo dinheiro emprestado para parentes distantes que mal falavam com ela. O pior de tudo era que ela não tinha como voltar atrás. Não tinha como desfazer o que tinha feito comigo. Não tinha como apagar a marca que carregava na testa. Todo mundo na cidade sabia que ela era a filha ingrata, a mulher sem coração, a pessoa que não prestava nem para cuidar da própria mãe. Um dia, a Sônia chegou em casa me contando que tinha visto a Rita na fila do posto de saúde, pedindo remédio de graça porque não tinha dinheiro para comprar. Ela estava magra, com a roupa amassada, com cara de quem não dormia direito há muito tempo. As pessoas na fila reconheceram ela e começaram a cochichar. Algumas chegaram até a falar alto, de propósito, para ela ouvir. Comentavam sobre mães que criam os filhos com tanto sacrifício e depois são abandonadas na velhice. Era como se ela fosse um exemplo vivo do que não se deve fazer na vida. A Rita tentou mudar de bairro, fugir dos comentários, começar vida nova em outro lugar. Mas a história dela tinha corrido mais que ela. A rádio local tinha falado tanto no meu caso que meio mundo já sabia quem ela era. Ela foi morar num quartinho alugado do outro lado da cidade, longe de quem conhecia. Mas mesmo assim, as coisas não melhoraram. Sem referências, sem uma boa fama, sem amigos para ajudar, ela vivia catando serviço aqui e ali, sempre passando aperto. Teve uma época que soube que ela estava trabalhando de diarista, limpando casa dos outros por uma mixaria. A mesma Rita que um dia desprezou meu trabalho de lavadeira, que dizia que minha vida era pequena demais para os sonhos dela, agora estava fazendo faxina para sobreviver. As antigas amigas dela sumiram. Ninguém queria ser vista perto de uma pessoa com aquela reputação. Ninguém queria ser confundida com alguém capaz de abandonar a própria mãe. A Rita virou uma pária social, uma pessoa que as outras evitavam como se fosse contagiosa. Eu soube que ela chegou a procurar meus outros filhos, tentando se explicar, pedindo ajuda. Mas os irmãos dela ficaram revoltados quando souberam o que ela tinha feito comigo. Nenhum deles quis saber de dar apoio para quem foi capaz de uma crueldade daquelas. O Carlos, meu filho mais velho, chegou até a me procurar para pedir desculpas pelo que a irmã tinha feito. Disse que se soubesse da situação antes, teria me tirado das mãos dela muito antes, mas que agora era tarde demais, que a Rita tinha que arcar com as consequências dos próprios atos. A cidade inteira virou as costas para ela. Era impressionante como uma comunidade pode ser implacável quando alguém quebra as regras básicas da decência humana. A Rita tinha violado uma das coisas mais sagradas que existem, o respeito pela própria mãe. Teve momentos em que eu sentia uma pontada de pena. Afinal, era minha filha, por mais que tivesse me machucado. Eu a tinha carregado no ventre, tinha dado mamadeira na boca dela, tinha cuidado quando estava doente. Parte de mim sofria vendo ela passar necessidade. Mas aí, eu lembrava do dia que ela me pôs na rua. Lembrava da frieza nos olhos dela, da falta de piedade, da forma calculista como planejou se livrar de mim. E a pena passava, dando lugar a uma frieza que eu nunca pensei que fosse capaz de sentir. A Sônia sempre dizia que eu tinha coração bom demais, que qualquer mãe no meu lugar já teria corrido atrás da filha para fazer as pazes.
Mas eu sabia que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Algumas traições são grandes demais para serem perdoadas. A Rita estava aprendendo na pele o que significa ficar sozinha no mundo. Estava descobrindo como é não ter ninguém para contar, como é ser rejeitada por toda parte, como é carregar um peso na consciência que nunca mais sai de cima. E eu, na minha casa reconquistada, cuidada com carinho pela Sônia, visitada pelas amigas da igreja, respeitada pelos vizinhos, sabia que a justiça divina tinha o seu próprio tempo. Devagar, mas sempre certeira. A filha que me jogou na rua estava agora provando do seu próprio veneno. E isso não me dava prazer, mas me dava uma sensação estranha de que as contas da vida sempre se acertam. 6 meses depois de ter voltado para minha casa, numa noite de quinta-feira que eu nunca vou esquecer, eu ouvi o barulho do portão rangendo. Era quase 10 horas da noite e a Sônia já tinha ido embora. Eu estava sozinha, ouvindo o programa de rádio na cozinha, quando escutei os passos no quintal. Eram passos que eu conhecia de cor. Pisadas que eu ouvi durante anos pela casa, subindo e descendo a escada, correndo pelos corredores quando ela era criança. Era a Rita. Minha filha tinha voltado. Ela parou na porta da cozinha. Eu não conseguia ver, mas sentia a presença dela ali, parada, como se estivesse juntando coragem para falar. O silêncio durou tanto tempo que por um momento pensei que eu tinha imaginado tudo. Quando ela finalmente abriu a boca, a voz saiu trêmula, chorosa, completamente diferente daquela voz fria e calculista que eu ouvi no dia que ela me expulsou. Era uma voz quebrada, de quem estava no final da linha, de quem não tinha mais para onde correr. Rita começou a falar baixinho, me chamando de mãe pela primeira vez em muito tempo. Disse que não aguentava mais viver daquele jeito, que estava passando fome, que não conseguia dormir direito, que vivia tendo pesadelo comigo sentada no meio-fio. Ela contou que tinha perdido mais um emprego, que a dona da pensão onde estava morando tinha dado ultimato para ela pagar o aluguel atrasado ou sair, que não tinha mais ninguém no mundo disposto a ajudar ela, que todos os parentes e amigos tinham virado as costas. A Rita falava e chorava ao mesmo tempo. Dizia que sabia que tinha feito uma coisa terrível comigo, que se arrependia todos os dias, que não sabia o que tinha dado nela para ser tão cruel com a própria mãe. Que a ganância tinha cegado ela, que ela pensou só em dinheiro e esqueceu que eu era um ser humano. Eu ficava ali, sentada na cadeira da cozinha, ouvindo tudo em silêncio. Não mexia nenhum músculo, não fazia nenhum ruído. Só escutava aquelas palavras que eu pensei que nunca ia ouvir da boca dela. Ela disse que tinha aprendido na pele o que era solidão, o que era desespero, o que era não ter ninguém para contar. Que agora entendia a dor que eu senti naquele dia, sentada na calçada, sem saber o que fazer da vida. Que a consciência pesada não deixava ela ter um minuto de paz. Rita implorou para eu perdoar ela. Disse que sabia que não merecia, mas que estava pedindo uma chance, uma oportunidade de mostrar que podia ser diferente. Que ela podia cuidar de mim direito, com carinho, como uma filha deve cuidar da mãe. Ela falou que tinha aprendido o valor de uma família, que tinha descoberto que dinheiro não compra dignidade, não compra respeito, não compra o amor de uma mãe. Que toda a grana do mundo não valia a pena se o preço fosse perder a única pessoa que realmente se importava com ela. A Rita se ajoelhou no chão da cozinha. Eu ouvia o barulho dos joelhos dela batendo no piso frio. Ouvia os soluços que saíam do peito dela. Ela pegou na barra da minha roupa e ficou ali, agarrada, me implorando como uma criança pedindo colo para a mãe. Ela disse que não conseguia mais olhar no espelho sem sentir nojo de si mesma. Que toda noite, antes de dormir, ela lembrava do meu rosto no dia da expulsão, da minha expressão de desamparo, da minha voz pedindo para ela ter misericórdia. Rita contou que tinha ido na igreja, que tinha se confessado com o padre, que tinha rezado pedindo perdão a Deus, mas que sabia que o perdão que ela mais precisava era o meu. Que sem isso ela nunca ia conseguir ter paz. Ela falou que não importava se eu não quisesse mais ela morando na mesma casa. Que podia dormir no quintal, na garagem, em qualquer cantinho que eu deixasse. Que só queria uma chance de cuidar de mim, de compensar um pouco do mal que tinha feito.
A Rita chorava tanto que mal conseguia falar direito. Entre um soluço e outro, ela repetia que me amava, que eu era a melhor mãe do mundo, que ela tinha sido uma louca, uma ingrata, uma pessoa horrível, que ia passar o resto da vida tentando pagar pelo que fez. Durante todo esse tempo, eu fiquei calada. Não respondia nada, não fazia nenhum gesto, não dava nenhum sinal de que estava ouvindo. Era como se eu fosse uma estátua ali sentada, imóvel, silenciosa. Por dentro, uma parte de mim queria ceder. Era minha filha ali, destroçada, humilhada, pedindo perdão de joelhos. Era a menina que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar, que eu consolei quando estava com medo. O coração de mãe batia apertado no peito. Mas outra parte de mim, uma parte mais fria, mais ferida, lembrava de tudo. Lembrava da frieza dela no dia da expulsão, do cálculo frio de me usar para vender a casa, da falta total de piedade quando me viu chorando no meio-fio. Rita ficou ali mais de 1 hora, ajoelhada, chorando, implorando. Repetia as mesmas palavras de arrependimento, as mesmas promessas de mudança, os mesmos pedidos de perdão. Mas eu continuava em silêncio. Quando ela percebeu que eu não ia responder nada, que eu não ia ceder, que eu não ia abrir os braços para receber ela de volta, a Rita começou a desesperar. A voz dela ficou mais aguda, mais desesperada, mais suplicante. Ela disse que sabia que merecia meu ódio, mas que estava pedindo piedade. Que uma mãe sempre perdoa um filho, por pior que seja o que ele tenha feito. Que eu sempre fui uma mulher boa, generosa, que não ia deixar ela morrer na rua. Mas eu continuei calada, porque algumas coisas na vida não têm volta. Algumas feridas são fundas demais para cicatrizar. Algumas traições quebram um coração de um jeito que não tem conserto. Quando Rita percebeu que eu realmente não ia falar nada, ela se levantou devagar. Ficou parada ali por mais alguns minutos, como se ainda esperasse alguma palavra minha, algum gesto de perdão. Eu me levantei da cadeira e caminhei até a janela da cozinha. Fechei a cortina que estava aberta, aquela mesma cortina que eu tinha aberto no dia que voltei para casa. Era meu jeito de dizer que a conversa tinha acabado. Rita entendeu o recado. Ela saiu da cozinha, atravessou o quintal e foi embora pelo portão que tinha deixado aberto. Os passos dela se afastaram na rua, e eu fiquei ali, sozinha na minha cozinha, no meu silêncio, na minha decisão. Porque a mulher que sempre perdoou tudo, que sempre teve o coração mole para filho, tinha aprendido que existem limites, e a Rita tinha ultrapassado todos eles. E é assim que termina a minha história. A história de uma mãe que foi traída pela própria filha, mas que não se deixou quebrar. A história de uma mulher que descobriu que até o coração de mãe tem limites quando a ingratidão ultrapassa todas as fronteiras. Muita gente me pergunta se eu não me arrependo de ter sido tão dura com a Rita. Se eu não sinto remorso de ter deixado ela ir embora naquela noite, chorando, implorando perdão. Se o coração de mãe não doeu quando vi ela destruída, humilhada, pedindo uma segunda chance. Claro que doeu. Claro que uma parte de mim queria abrir os braços e receber minha filha de volta. Porque amor de mãe não acaba nunca, mesmo quando o filho faz a pior das maldades. Esse sentimento fica ali, escondido no fundo do peito, machucado, mas não morto. Mas eu aprendi uma coisa importante na vida. Perdoar não significa aceitar tudo. Amar não significa ser capacho. Ser mãe não significa engolir qualquer humilhação calada. Existe um limite para tudo, até para o amor mais puro que existe no mundo. A Rita me jogou na rua como se eu fosse um lixo. Me tratou como um animal inútil que não servia mais para nada. Planejou friamente se livrar de mim para lucrar com a venda da minha casa. E fez tudo isso sem um pingo de remorso, sem uma lágrima de pena. Quando ela voltou pedindo perdão, não foi porque descobriu que me amava. Foi porque descobriu que precisava de mim. Foi porque a vida ensinou para ela, na base da pancada, que quem joga a mãe fora fica sozinho no mundo. Foi porque ela provou do próprio veneno e não aguentou o gosto amargo. Tem dor que Deus cura com o tempo, com a oração, com a paciência. Mas tem cicatriz que Ele deixa para ensinar que algumas atitudes têm consequências que duram para sempre, que algumas escolhas não têm volta, que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Eu perdoo a Rita no meu coração, sim.
Não guardo ódio, não desejo mal para ela, não fico remoendo raiva todos os dias. Isso faz mal para a alma, e eu não quero carregar esse peso. Perdoar é um presente que eu dou para mim mesma, não para ela. Mas perdoar não significa esquecer, não significa fingir que nada aconteceu. Não significa abrir a porta da minha casa para quem me jogou na rua. A porta do meu coração pode até estar entreaberta, mas a porta da minha casa, essa ficou trancada para sempre. Hoje eu vivo em paz na minha casinha reconquistada. A Sônia cuida de mim com carinho, como se eu fosse da família dela. As amigas da igreja me visitam, me fazem companhia, me trazem quitutes gostosos. Os vizinhos me respeitam, me cumprimentam com carinho quando passo na rua. Eu reconquistei minha dignidade, reconquistei meu lugar no mundo, reconquistei o respeito das pessoas. E mais importante, reconquistei o respeito por mim mesma. Porque uma mulher que aceita qualquer humilhação calada não é santa, é boba. A Rita? Eu soube que conseguiu um emprego numa cidade vizinha, onde ninguém conhece a história dela. Parece que está tentando recomeçar a vida, longe dos olhares de julgamento, longe dos comentários maldosos. Tomara que consiga. Tomara que aprenda a ser uma pessoa melhor. Mas isso não muda nada entre nós. Não apaga o que ela fez comigo. Não cicatriza a ferida que ela abriu no meu coração. Algumas coisas na vida não têm conserto, e nossa relação de mãe e filha é uma delas. Eu conto essa história não para vocês sentirem pena de mim, não para vocês me acharem coitadinha, ou para me consolarem. Eu conto porque sei que tem muita mãe por aí passando pela mesma coisa. Muita mulher sendo desrespeitada, humilhada, maltratada pelos próprios filhos. E eu quero que essas mães saibam que elas não são obrigadas a aceitar tudo calada. Que amor de mãe não é sinônimo de ser capacho. Que perdoar não é a mesma coisa que ser trouxa. Que até o coração mais generoso do mundo tem um limite. Nem todo filho é bênção, por mais que doa falar isso. Tem filho que é praga, que é castigo, que só traz sofrimento para a vida da mãe. E quando isso acontece, não é a mãe que tem que se sentir culpada. É o filho que escolheu ser ruim. A sociedade ensina que mãe tem que perdoar tudo, aguentar tudo, aceitar tudo dos filhos. Que amor de mãe não tem limites, não tem condições, não tem fim. Mas isso é mentira. Isso é uma armadilha que prende as mulheres numa cadeia de sofrimento eterno. Eu demorei 68 anos para aprender que eu também tenho direitos. Que eu também mereço respeito. Que eu também posso dizer não. E quando aprendi, minha vida mudou completamente. Hoje eu durmo em paz na minha cama. Acordo sem medo de ser humilhada. Como minha comida sem ter que implorar. Vivo na minha casa sem ter que agradecer favor. E isso não tem preço. Hoje eu não enxergo mais nada com esses olhos que a diabetes cegou. Mas eu vejo tudo com a sabedoria que a vida me deu. Vejo que dignidade é mais importante que família. Vejo que respeito é mais valioso que perdão fácil. Vejo que uma mulher forte não aceita migalha de amor. Se você está passando por alguma coisa parecida, se tem filho que não te valoriza, que te maltrata, que não reconhece seu sacrifício, lembre da minha história. Lembre que você não veio ao mundo para ser capacho de ninguém, nem mesmo dos seus filhos. E se você é filho ou filha que não valoriza sua mãe, que trata ela mal, que acha que ela é obrigada a aceitar qualquer coisa, pense bem no que está fazendo. Porque a vida tem dessas voltas inesperadas. E quando você menos esperar, pode ser que precise dela e ela não esteja mais disposta a ajudar. Minha história termina aqui. Com uma mulher cega, mas que enxerga melhor que nunca. Com uma mãe ferida, mas que não se deixou destruir. Com uma pessoa que aprendeu que até o amor tem limites. E vocês, o que acham da minha história? Vocês acham que eu fiz certo? Deixem nos comentários o que pensam sobre tudo isso. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se inscrevam no canal para ouvir mais histórias reais como essa. Histórias de mulheres fortes, de mães guerreiras, de pessoas que não se deixaram quebrar pelas dificuldades da vida. Ativem o sininho das notificações para não perder nenhum episódio novo. E compartilhem com outras pessoas que precisam ouvir essas histórias. Até a próxima, queridos. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. E lembrem-se sempre, dignidade não se negocia. Um beijo no coração de cada um.